Olá, pessoal! Vamos agora à aula sobre equilíbrio ácido-base. Então, vamos lá. Equilíbrio ácido-base. Então, o entendimento do equilíbrio ácido-base envolve alguns pré-requisitos, como o estudo de ácidos e bases e de equilíbrio químico. E ele envolve também alguns conceitos que a gente conhece como autoionização da água, as funções pH e pOH, a função pH de sais e tampão, força de ácidos e bases e equilíbrio de ácidos e bases. Conhecimentos que você deve dominar: calcular as molaridades dos íons de uma solução de ácido ou base fortes, calcular o pH e o pOH de uma solução de ácido ou base forte, calcular a concentração de H3 ou mais em uma solução a partir do pH, calcular os valores de Ka para prever as forças relativas de dois ácidos ou duas bases, e calcular o pH de um ácido fraco ou uma base fraca e a percentagem de desprotonação do ácido ou base fraca. Então, classificação de ácidos e bases. A gente já viu a classificação de Arrhenius, que é uma definição mais restrita, mas ela envolve o seguinte: um ácido é um composto que contém hidrogênio e, quando dissolvido em água, aumenta a concentração de íons de hidrogênio. E uma base é um composto que aumenta a concentração de íons hidróxido na água. A definição seguinte é a de Bronze de Lore. É uma definição um pouco mais ampla. Nela, um ácido é uma substância ou íon, né, e não somente um composto, que pode doar íon hidrogênio, enquanto uma base é uma substância ou íon que pode aceitar íon hidrogênio. Exemplo: então a gente tem o ácido acético doando o próton para a água, formando o íon hidrônio e o íon acetato. Então o ácido acético é o ácido e o íon acetato é sua base conjugada. E a água é a base e o íon hidrônio é seu ácido conjugado. Note que a gente usa o íon H3O+, ao invés de H+, para representar a verdadeira natureza do íon hidrogênio na água. Você não tem o próton na água, né? Você tem ele sempre ligado a uma molécula de H2O, então formando o íon hidrônio. E outra coisa importante é que a gente sempre encontra os ácidos e bases como ácidos e bases conjugados. Sempre você tem um par. No caso aqui, o par ácido acético íon acetato e o par ácido base água e o hidrônio. Então vamos testar aqui, quais são os ácidos de Bronsted e quais são as bases de Bronsted. Então aqui a gente tem o íon bicarbonato em água formando o íon hidrônio mais o íon carbonato. Então o que acontece aqui? O ácido, que é o íon carbonato, está doando o próton para a água formando H3O+, e CO3O-. Então a gente tem ele como ácido, o íon bicarbonato como ácido e o íon carbonato como base conjugada. E a água como base e o íon hidrônio como ácido conjugado. No exemplo de baixo, a gente vai ter o íon bicarbonato retirando o próton da água, então ele está agindo como base e a água como ácido. Então a gente vai ter a base, né, e aqui o ácido carbônico como seu ácido conjugado e o íon hidróxido como base conjugada da água. Notem que o íon bicarbonato ele age tanto como ácido como base, dependendo da situação. Essas substâncias que têm esse comportamento são chamadas de anfóteros. O último conceito que a gente vai ver de ácido-base é o ácido-base de Lewis. Existem outros conceitos, mas a gente vai usar mais esses três conceitos que vocês estão vendo aqui. Então, essa é uma definição mais geral, porque ela se aplica a reações que não necessariamente envolvem a transferência de prótons ou a transferência do íon hidrogênio. Então, no caso de Lewis, uma base é uma espécie que doa pares de elétrons não ligantes e um ácido é a espécie que aceita tais elétrons. Então, a amônia aqui está doando par de elétrons para o trifluoreto de boro. Então, a amônia está agindo como uma base e o trifluoreto de boro como um ácido, resultando na espécie a seguir. Bom, vamos ver agora o conceito de autoionização da água. Então, o que acontece? A água, em contato com ela mesma, ela reage formando esses íons aqui, o íon hidrônio e o íon hidróxido. Então, aqui a água está agindo como ácido, como base ao mesmo tempo, formando ácido conjugado e base conjugada. Uma pergunta aqui, só para finalizar aqui, então, eu tenho duas moléculas de água formando uma molécula de íon hidrônio e um íon hidrônio e um íon hidróxido. Quantas moléculas será que tem de água em
em um copo de água, né? Para responder essa pergunta, vamos fazer a seguinte, calcular a seguinte constante. Então, a gente sabe aqui que o ΔG de formação dessa reação vai ser igual ao ΔG de formação dos produtos, no caso aqui, o ΔG de formação padrão do H3O+, aqui, mais o ΔG de formação padrão do OH- aqui, né? Então, o ΔG de formação dos produtos menos 2 vezes o ΔG de formação dos reagentes. O 2 vem aqui do coeficiente estequiométrico da água. Então, vai ser 2 vezes o ΔG de formação padrão da água líquida. Esses valores estão tabelados. Você encontra no final do livro, no livro do Atkins. Então, a gente vai substituir os valores aqui e vai dar 79,89 kJ por mol. Se a gente substituir nessa fórmula que a gente já viu lá na aula sobre equilíbrio químico, a gente sabe aqui que o ln de K, que é a constante de equilíbrio, é igual a menos ΔG padrão dividido pela constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então, a gente substitui aqui o ΔG padrão, que a gente acabou de calcular, só que ele está em Joule aqui, né? E coloca a constante dos gases e a temperatura. Então, a gente vai obter esse número aqui, ó. Né? ln de K é igual a menos 32,2. Para a gente poder calcular o K, então fica a exponencial elevado, né, o E, né, elevado a menos 32,2, que vai dar 1,0 aproximadamente, né, vezes 10 a menos 14 a 298 Kelvin. Esse valor é muito pequeno e ele indica que somente uma pequena proporção de moléculas de água estão ionizadas. A concentração de íons devido à alta ionização da água é muito baixa. Então, com relação à pergunta que foi feita, não, cerca de uma molécula, né, em 200 milhões de moléculas de água sofrem ionização. Uma em cada 200 milhões. Bom, então, a constante de ionização dessa reação aqui, né, vai ser o produto do H3O+, vezes o produto de OH-. A água a gente tira da equação, né, porque para soluções diluídas a atividade de substâncias sólidas ou líquidos puros é igual a 1. Então, a equação fica K é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Esse K é denominado Kw, que é a constante de ionização da água. Então, uma vez que Kw é uma constante de equilíbrio, o produto de H3O+ por OH- é sempre 1 vezes 10 a menos 14 a 298 Kelvin. Então, qual seria a concentração de H3O+ na água pura? Né? Outra pergunta que ele faz. Então, para saber isso, ó, a gente faz uma conta simples. Ó. Vamos lá. Um cálculo simples aqui. Então, vamos à pergunta de novo aqui, só para... Então, qual é a concentração de H3O+ na água? Vamos pegar esse slide. Então, qual é a concentração de H3O+ na água pura? Então, vamos olhar aqui. Então, ele já montou a constante para a gente. Ó. Kw é igual à concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-. Vamos chamar a concentração de H3O+ de X. Né? Então, a gente sabe que a concentração de H3O+ e de OH-, vamos colocar a equação aqui da água também. Vou colocar a equação da água aqui. Água líquida em equilíbrio com H3O+, aqui, mais OH- aqui. Então, notem que quando a água se ioniza, ela vai produzir a mesma, ou para 2 mols de água, vai produzir 1 mol de H3O+ e 1 mol de OH-. Então, a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. E eu vou chamar a concentração de H3O+ de X. Então, vai ficar aqui Kw é igual a X, isso aqui é igual a X, né? Então, vai ficar X vezes X é igual a Kw. É igual a Kw. Então, Kw é igual a X ao quadrado. Quanto que é Kw? Né? Kw
vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, que é uma constante, né? Então, x vai ser raiz quadrada de 1,0 vezes 10 a menos 14. X, então, vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Então, portanto, né, a concentração de H3O+, na água pura vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Vamos voltar para lá. Então, na água pura, a concentração de H3O+, vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Nota, uma vez que a concentração do solvente H2O não muda significativamente em uma solução diluída, esta não entra na expressão de equilíbrio. O solvente água é quase puro, líquidos puros e sólidos puros não são incluídos nas expressões de equilíbrio, como eu mencionei anteriormente para vocês. Bom, vamos ver as funções pH e pOH. Então, sempre que a gente põe o P na frente, a gente vai fazer uma operação matemática que é o log, né? Então, vai ser o pH vai ser igual a menos o log de H3O+. E no caso da função pOH, o pOH vai ser igual a menos o log da concentração de OH-. Então, como é que a gente calcularia aqui o pH da água pura? Então, vamos lá. Ó. Existe a relação de equilíbrio, né? Existe a equação da constante de equilíbrio de autoprotólise da água, que a Kw é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, se eu aplicar o log aqui, então vai dar log de Kw igual a log de H3O+, mais log de OH-. Se eu multiplicar tudo isso por menos 1, vai ficar menos log de Kw igual a menos log de H3O+, menos o log de OH-. Então, o pKw vai ser igual ao pH mais o pOH, que é igual a 14, né? A 25 graus Celsius. A gente acabou de ver também, pessoal, que a concentração de H3O+ na água pura é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Então, como é que a gente calcula esse pH? Vamos lá. Então, qual é o pH da água pura? Vou responder aqui. Então, a gente sabe que na água pura, a concentração de H3O+ é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7, que é o que a gente acabou de ver aqui no exercício anterior. E como é que a gente calcula o pH? Então, o pH vai ser igual a menos log da concentração de H3O+. Portanto, vai ser igual a menos log de 1,0 vezes 10 a menos 7. Nossa, está muito ruim. Escrito. Só um minutinho. 1,0 vezes 10 a menos 7. Então, isso daqui vai ser igual a 7,00. Então, o pH vai ser igual a 7. Ok? Com esse valor de pH, você consegue calcular o pOH usando essa equação. Ele não está pedindo para a gente fazer isso, né? Mas é só substituir aqui, ó. A gente sabe que o pKw é igual a 14, se a gente sabe que o pH é igual a 7, quanto vai ser o pOH? Então, vai ser 14 menos 7, que é 7 também. Então, essa equação aqui permite que a gente calcule o pOH a partir do pH ou vice-versa, ou o pH a partir do pOH. Força de ácidos e bases. O pH da água pura, né, é igual a menos o log de 1 vezes 10 a menos 7, que é 7, que a gente acabou de ver. Né? O pH de uma solução, ele é sempre, né, calculado a partir da concentração de H3O+, e o pOH a partir da concentração de OH-.
Então, pH é igual a menos log de H3 ou mais, e pOH é igual a menos log da concentração de OH menos. Existe um órgão nos Estados Unidos que é chamado de EPA, né, ou Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ela define que um resíduo corrosivo sempre ele tem essa classificação se o pH for menor do que 3 ou maior do que 12,5, né? Então ele pode ser aqui no limite, né, de 3 de pH, no limite mínimo, desculpa, no limite mínimo não, pHs inferiores a 3, né, ou superiores a 12, ou pHs bem ácidos ou pHs bem muito básicos são classificam os resíduos como corrosivos. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente vai fazer a representação agora do que a gente chama de constante de acidez. A constante de acidez, ela mede a força de um ácido. Então, vamos prestar atenção aqui. Nós temos o ácido acético em água, formando o íon hidrônio e o íon acetato. A constante de equilíbrio, então, vai ser a concentração de H3 ou mais vezes a concentração do íon acetato dividido pela concentração do ácido acético. Então, a água, como já foi dito, ela não entra na equação. Então, essa constante de ionização do ácido, ela é igual a 1,76 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius por um ácido acético, né? E esse aqui é considerado um valor pequeno. Pequenos valores significam que somente uma pequena porção de moléculas de ácido acético doaram seu próton quando dissolvidos em água, né? Ou seja, o ácido é considerado aqui como um ácido fraco, né? Porque a concentração de produtos aqui é muito pequena em comparação com a quantidade de reagente. Bom, a gente pode usar esses valores de K, né, como já foi dito, para classificar um ácido como forte ou fraco. Então, a gente tem aqui dois tipos de ácido. Um ácido, que é o HA em água, formando H3 ou mais a sua base conjugada, ou um ácido, que é, na verdade, uma base protonada. Tá vendo? Né? Então, a base protonada, que é o ácido, na verdade, em água, libera íons H3 ou mais a base conjugada do ácido. Okay? Então, um ácido é fácil de você reconhecer quando ele tem o hidrogênio na frente é uma molécula, e for uma molécula neutra. Ou então, ele vai ser uma molécula carregada positivamente. Um íon, né? Carregado positivamente, um cátion. Então, um ácido forte, ele tem o Ka maior que 1, o que significa que o ácido se ioniza quase completamente. E um ácido fraco vai ter o Ka menor do que 1. A reação com a água não produz muitas espécies ionizadas após o equilíbrio ser alcançado. A gente também pode calcular o pKa, né, que é igual a menos o log do Ka. Né? Quanto menor for o valor de Ka, maior o valor de pKa. E quanto mais alto for o valor do pKa, mais fraco é o ácido. Então, quanto maior for o Ka, né, mais forte é o ácido. E quanto menor for o quanto maior for o pKa, mais fraco será o ácido. Vamos ver aqui uma base em água. Então, eu tenho a amônia em água, né? Então, o que ela faz? Ela remove o próton da água, formando o íon amônio mais o íon hidróxido. Então, para montar a constante, a gente faz aqui o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes, com exceção da água, que é substância pura, né, líquida aqui. Então, essa constante, Kb, é chamada de constante de ionização da base, e para a amônia, ela equivale a 1,8 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius. Como vocês estão vendo, também é um valor pequeno, que diz que somente uma pequena quantidade de amônia ioniza formando o íon amônio e o íon hidróxido em solução. Uma base forte, ela reage completamente para formar OH quando colocada em água. NH3, portanto, não é uma base forte, é uma base moderadamente fraca. Então, como é que a gente reconhece que a gente tem uma base? Então, você vai ter a base, né, em água, formando um ácido conjugado da base mais a base conjugada do ácido aqui, no caso da água, né? Ou você vai ter, então você tem ou a base, né, como uma molécula neutra, ou você tem um íon, no caso aqui um ânion, carregado negativamente, que vai remover o próton da água, formando o ácido conjugado e a base conjugada.
A gente pode, a partir do Kb, da constante de ionização da base, calcular o pKb, que é igual a menos o log do Kb. Então, quanto maior for o valor de Kb, mais forte é a base. E quanto maior for o valor de pKb, mais fraca é a base. Ácidos e bases conjugados. Quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base conjugada. E quanto mais forte for a base, mais fraco o seu ácido conjugado. Então, vamos considerar um par ácido conjugado aqui, que é o amônia, e a base amônia, e o seu ácido conjugado, íon amônio. Então, nós temos duas reações aqui. Né? A reação da amônia, né, agindo como base, né, formando seu ácido conjugado, ou a reação do ácido conjugado com a água, formando a sua base conjugada. Bom, e se eu pegar, né, e fizer o produto do Ka pelo Kb? Então, eu vou pegar a constante de acidez, né, no caso aqui do íon amônio, ok? E a constante de basicidade, no caso aqui da amônia, essa equação, né? A gente monta a constante de equilíbrio Kb para amônia e Ka para o íon amônio. Quando a gente coloca as duas aqui, o que acontece? Você vai ver que alguns termos vão se cancelar. Então, por exemplo, a amônia cancela, aqui em cima e aqui embaixo, e o íon amônio também. E o que sobra dessa equação? Sobra somente o produto da concentração do íon hidrônio pelo íon hidróxido, que é justamente o Kb. Então, a gente, quando faz isso, a gente consegue estabelecer uma nova relação entre o Ka e o Kb, né, relacionando-se com o Kw. Se você colocar o log, vai ficar log de K mais log de Kb igual a log de Kw. E se você multiplicar por menos, vai ficar menos o log, né, de K mais menos o log de Kb, que é igual a menos o log de Kb. Então, isso vai dar pKa mais pKb é igual a pKw, que é igual a 14. Okay? Então, essa relação permite, por exemplo, que se você tiver o Ka, né, do ácido, você consegue saber qual é o Kb da base conjugada desse ácido, ou vice-versa. Se você tiver o Kb da base, você consegue calcular o Ka do ácido conjugado, porque o Kw é uma constante. Bom, lembrando aqui que a gente tem... O que é um ácido forte? Né? É um ácido que, quando a gente coloca em água, ele se ioniza completamente. Então, a gente não vai colocar... Ele é praticamente 100% de ionização. Então, a gente vai colocar só a seta voltada para a reação direta aqui. E, no caso, uma base forte, né, ela vai estar completamente protonada em solução. Então, só a reação direta ocorre aqui. Né? Ou praticamente só a reação direta. Força relativa dos ácidos. Qual é o ácido mais forte? O HNO3 ou o NH4+? Será que a reação ocorre predominantemente para a direita ou para a esquerda? Então, será que esse aqui é o ácido forte, ou o ácido nítrico, ou o íon amônio? Né? Se o ácido nítrico for o ácido forte, a reação vai ocorrer predominantemente no sentido direto. E se for o contrário, se o íon amônio for o ácido mais forte, a reação vai ocorrer predominantemente no sentido inverso. Então, vamos calcular aqui a constante, né? Para saber, então, qual vai ser o ácido mais forte. Então, a constante de equilíbrio dessa reação vai ser o produto do íon nitrato vezes o íon amônio, dividido pelo produto do ácido nítrico vezes a amônia. Se a gente considerar essas reações separadamente, né? A reação aqui do ácido nítrico em água, né? Aí a gente vai ter essa constante aqui, ok? Constante de acidez do ácido nítrico, que é igual a 20. Né? E aqui a gente vai ter só a reação direta aqui, desculpa, só a reação do ácido íon amônio, né? Se você considerar só ela separadamente, qual vai ser o valor da constante de acidez? Ó? Vai ser 5,6 elevado a 10 a menos 10. Então, a gente, olhando para as duas equações aqui, a gente vê que o Ka desse ácido aqui é maior, então ele deve ser o ácido mais forte comparado, né, com o Ka da amônia. Mas a gente pode estabelecer uma relação entre as duas constantes para ver qual é
Qual, né, se a reação aqui vai acontecer no sentido direto ou no sentido inverso. Então, vamos lá, a gente vai dividir o Ka do HNO3 pelo Ka do NH4+. Aí depois aí a gente coloca as duas relações aqui de equilíbrio, né, das constantes de equilíbrio, e multiplica. A gente vai pegar a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, a gente vai ter isso daqui. Os termos que são iguais a gente vai cancelar, né? Bom, fazendo essa operação, a gente vai ver que a reação vai ter um Ka de 3,6 elevado a 10 a décimo, que é um Ka alto, né? Então, a reação vai ocorrer predominantemente no sentido da reação direta, né? Ou vai ocorrer para a direita, e o HNO3 é um ácido mais forte do que o NH4+, né? Porque a constante para essa reação, que a gente acabou de ver, ela é maior do que 1. Equilíbrios de ácidos e bases fracos. Tipos de problemas que a gente vai resolver aqui. A gente vai trabalhar mais com esses dois aqui, ó, ácido fraco em água e base fraca em água. Né? Ácido forte em água e base forte em água, o cálculo é mais simples, eu vou deixar para a gente resolver nas listas. Okay? E tampão eu só vou dar um exemplo sem cálculo, só citar. Então, equilíbrio envolvendo ácidos fracos. Por exemplo, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ela tem um Ka de 8 vezes 10 a menos 5. Calcule o pH de uma solução dissolvendo 500 mg em água com um volume de solução igual a 100 ml. Então vamos lá, vamos calcular esse exercício. Vamos fazer esse cálculo. Vamos resolver esse exercício. Então vamos lá, exemplo. Então o que ele quer que a gente calcule? Ele quer o pH da solução. Calcule o pH da solução. E lembrando aqui que a gente tem um ácido fraco, né? Porque o Ka dele, ó, é pequeno, 10 a menos 5. Então, calcule o pH da solução. O que ele deu de dado para a gente? Ó, dados. Ele disse para a gente que o ácido ascórbico tem um Ka igual a 8 vezes 10, 8 vezes 10 a menos 5. E ele usou aqui a massa de ácido ascórbico é igual a 500, 10 a menos 3 gramas, vou deixar aqui assim, né? Que é igual aqui a 0,500 gramas. E ele deu também o volume da solução, que é igual a 100 ml. Ou se a gente quiser para converter direto para litro aqui, vai ser igual a 0,100 litros. Bom, para resolver esse exercício, a gente precisa saber qual é o número de mols que a gente colocou de ácido ascórbico. Então, a massa molar é a massa dividido pelo número de mols. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, quanto que é a massa aqui? 0,500 gramas. Qual é a massa molar? Eu já vou colocar a massa molar que ele colocou aqui, ó, 176, só calcular, né, gente? 176,126 gramas por mol. Então, quanto é que dá isso daqui? Dá 2,84 vezes 10 a menos 3 mol. E agora a gente vai calcular a concentração. Então, a molaridade aqui vai ser igual a número de mols dividido pelo volume, em litros. Então, vai ser igual, C vai ser igual
a 2,84 vezes 10 a menos 3 mol dividido por 0,100 litros. Isso daqui vai dar 0,0284 mol por litro. Então, a gente já tem a concentração. Então, vamos montar primeiro aqui a equação da reação, para depois a gente poder continuar, né, o cálculo. Então, o ácido ascórbico, ele é o HC6H7O6. Então, Aq mais água vai formar H3O+, como é um ácido, né? H3O+, Aq mais C6H7O6 menos aqui. Então, aqui eu tenho o ácido e a sua base conjugada. Então, vamos aqui montar a tabela de composição. Então, composição no equilíbrio. Então, a gente tem aqui inicial, a mudança e a final. Então, qual vai ser a composição inicial? Então, no início, quanto que eu tenho de ácido ascórbico? Eu tenho 0,0284. Então, eu tenho aqui, vamos colocar ele aqui primeiro, HC6H7O6. Então, eu tenho 0,0284 mol por litro. Quanto que eu tenho de H3O+? E quanto que eu tenho do ânion? 0 e 0. Então, como essa equação aqui é 1 para 1, né? Então, eu vou ter que, se eu ionizar menos X, eu vou formar mais X aqui. Então, no equilíbrio vai ficar 0,0284 menos X, formando X e X. Então, vamos montar a constante de acidez aqui. Então, o Ka vai ser igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, vezes a concentração do ânion aqui, do ácido ascórbico, C6H7O6, menos, dividido pela concentração do ácido ascórbico. Então, aqui vai ficar X vezes X, dividido por 0,0284 menos X, ou X quadrado dividido por 0, eu vou colocar aqui aproximadamente 0,0284. Então, a gente vai retirar esse X e vai fazer a aproximação, tá bem? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar Ka é igual a X ao quadrado dividido por 0,0284. Vamos continuar. Deixa eu ver o que eu faço aqui que não tem espaço. Eu vou subir. Então, vamos lá. Vou precisar do valor do K, né? Quanto que é o K? 8 vezes 10 a menos 5.
Vamos primeiro ordenar a equação. Então, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a Ka de 0,0284. Então, vai ficar 8,0 vezes 10 a menos 5 vezes 0,0284. Quanto que é isso daqui? Deixa eu pegar aqui. Vai ser 2,27 vezes 10 a menos 6. Vamos cortar isso aqui que a gente vai precisar. Então, isso aqui é igual a x ao quadrado. Então, quanto que é x? X vai ser raiz desse número. 2,27 vezes 10 a menos 6. Quanto que dá isso? Dá x é igual a 1,51 vezes 10 a menos 3. Ok? Bom, nas outras vezes que a gente fez um exercício parecido com esse, lá nos cálculos de equilíbrio, a gente não fez um teste para verificar se esse x aqui é muito grande ou muito pequeno. Então, como é que a gente faz para verificar ele? Então, a gente vai verificar a seguinte aproximação. 0,0284 menos 1,51 vezes 10 a menos 3 é aproximadamente 0,0284. É isso que a gente vai verificar. Essa verificação passa pelo seguinte: a gente vai dividir esse x por 0,0284. E a gente vai multiplicar por 100. Se esse número der um número maior do que 5%, a gente tem que voltar aqui e resolver a equação quadrática. Então, quanto é que dá esse número aqui? Ele dá 5,3%. Então, dá 5,3%, que é maior do que 5, que é maior do que 5. Então, a gente tem que resolver, portanto, né, a gente tem que resolver a equação quadrática. Então, a gente vai lá e vai resolver a equação quadrática. Então, vamos voltar aqui, fazer uma separação aqui. Então, eu vou colocar aqui K é igual a x ao quadrado dividido por 0,0284 menos x. Então, a gente vem e vai multiplicar esse por esse daqui. Então, vai ficar K, que multiplica 0,0284 menos x é igual a x quadrado. Então, continuando. Então, vai ficar K vezes 0,0284 menos K vezes x, que é igual a x ao quadrado. Então, vamos reordenar aqui. Vai ficar x ao quadrado mais K vezes x menos K vezes 0,0284, que é igual a zero. Então, a gente vai substituir o K aqui, vai ficar x ao quadrado mais 5, não, é 8, né? 8,0 vezes 10 a menos 5x
menos 8 vezes 10 a menos 5x vezes 0,0284. Vai ficar x ao quadrado mais 8 vezes 10 a menos 5x menos, vamos ver quanto que dá esse valor aqui, 2,27 vezes 10 a menos 6. Tudo isso é igual a zero. Bom, agora a gente vai resolver essa equação. Então fica x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Então x é igual. Aqui vai ficar muito grande, né? Mas tudo bem, tem que resolver. Menos 8, que é o b, vezes 10 a menos 5, mais ou menos raiz aqui de b ao quadrado, que é 8,0 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 2,27 vezes a menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, eu já vou colocar as raízes aqui. Então, o x' vai ser igual a menos 1,55 vezes 10 a menos 3. Essa daqui já está descartada, porque a concentração não pode ser um valor negativo. Né? E x, duas linhas, vai ser igual a 1,47 vezes 10 a menos 3. Então, esse daqui vai ser igual a x, que é igual à concentração de H3 ou mais. E para calcular o pH, vai ficar o pH igual a menos o log da concentração de H3 ou mais, vai ser menos o log de 1,47 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 2,83. Então, essa é a resposta. Aqui ele dá também a resolução para a gente. Então, deu 2,83. Ele quer só o pH, né? Então, como ele quer só o pH, só calcular a partir da concentração de H3 ou mais, que a gente viu. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó, X. Ele só quer X. Ele só quer desculpa, o pH, que é a partir da concentração de H3 ou mais. Vamos fazer mais um cálculo envolvendo equilíbrios, só que a gente vai fazer agora para uma base fraca. Ok? Vamos continuar aqui. No caso aqui, eu vou ler aqui porque fica maior. Ó. Então, qual é o equilíbrio envolvido? É amônia em água, formando o íon amônio mais o H-. A constante aqui é o Kb, porque a gente está tratando de uma base, né, uma base fraca. Então, o Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius. Ele quer que a gente calcule o pH de uma solução 0,15 mol por litro de NH3. Então, vamos lá. Vamos lá, exemplo. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule o pH, cálculo
do pH da solução. Okay? E ele deu para a gente o KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. E ele deu também a concentração da solução, que é 0,15 mol por litro. Então vamos aqui. Eu vou deixar... vamos fazer direto a tabela de composição aqui. Eu vou colocar aí a reação também. Então, NH3 aqui, mais H2O aqui, em equilíbrio com NH4+, aqui, mais OH- aqui. Vamos montar a tabela de composição aqui. Inicial, a mudança e a final. Então, a composição. NH3, formando NH4+, mais OH-. Então, no início, eu só tenho NH3. Quanto é que eu tenho de NH3? 0,15. Okay? E de NH4 mais 0, OH-0. Como essa equação é 1 para 1, então, se diminuir x aqui, vai formar x e x. Então, no final, no equilíbrio, eu vou ter 0,15 menos x, x e x. Vamos montar aqui o KB. Então, o KB vai ser igual à concentração de NH4+, vezes a concentração de OH-. Tudo isso dividido pela concentração de NH3. Então, vamos substituir aqui. Vai ficar x vezes x dividido por 0,15 menos x. Arredondando, vai ficar x ao quadrado dividido por 0,15. Se fizer a aproximação. E a gente vai ver se a gente pode usar essa aproximação ou não. Então, o KB é igual a x ao quadrado dividido por 0,15. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x ao quadrado dividido por 0,15. Ou x ao quadrado é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,15. Então, x vai ser igual a raiz quadrada. Peraí, deixa eu calcular. Deixa eu colocar o valor aqui. Então, x ao quadrado é igual a 2,70 vezes 10 a menos 6. Então, x é igual a raiz quadrada desse número. X vai ser, então, igual a 1,64 vezes 10 menos 3. Então, vamos verificar a aproximação aqui. Então, 0,15 menos x é aproximadamente 0,15. Então, a gente vai pegar aqui 1,64 vezes 10 a menos 3
dividido por 0,15 vezes 100. Quanto que dá isso aqui? Dá 1,10%, que é menor do que 5, portanto a gente pode usar aproximação, certo? Então, se pode usar aproximação, vamos calcular aqui o pH. Na verdade, a gente vai calcular o pOH, né? Primeiro. Então, o pOH vai ser igual a menos log . A gente pode calcular assim. O pOH é igual a menos log a concentração de OH-. Então, vai ser menos log de x. Quanto que é x? Menos o log de 1,64 vezes 10 a menos 3. Então, quanto que dá isso daqui? Isso aqui eu fiz todo, peraí. É 2,79. Esse é o pOH. E a gente sabe que o pH mais o pOH é igual a 14. Então, a gente calcula que o pH vai ser igual a 14 menos o pOH. Vai ficar 14 menos 2,79. Vai dar 11,2. Esse é o pH da solução. Então, esse aqui a gente já terminou. Então, continuando aqui. pH de soluções salinas. Um sal é formado pela neutralização de um ácido por uma base. O pH de um sal em água nem sempre é neutro. Sais que contêm ácidos conjugados de bases fracas produzem ácidos em soluções aquosas. O mesmo acontece com sais que contêm cátions metálicos pequenos e altamente carregados, como por exemplo o ferro 3+. Nota: todos os metais do grupo 1 e 2, por exemplo, lítio, cálcio, e todos os cátions metálicos com carga 1, por exemplo, a prata+, são neutros. Sais que contêm bases conjugadas de ácidos fracos produzem soluções aquosas básicas. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que isso funciona. Para as seguintes soluções, predizer o pH como ácido, neutro ou básico. Então eu tenho aqui uma solução de um sal, que é o cloreto de amônio. Então, o amônio, ele é um ácido conjugado de uma base fraca? Sim ou não? Sim, ele é um ácido conjugado da base fraca, que é o NH3, né? NH3 é uma base fraca, né? E o Cl- é uma base conjugada de um ácido fraco? Não, ele é uma base conjugada de um ácido muito forte, que é o HCl, né? O HCl é um ácido muito forte. Então, aqui, a gente vai ter o NH4 interferindo no pH. Então, como ele é o ácido conjugado que vem de uma base fraca, a solução vai ter pH ácido por causa da presença desse íon, que é um ácido fraco. E se eu tiver o acetato de sódio, né? O acetato de sódio. Então, eu posso ter, por exemplo, a reação do ácido acético com NaOH. Então, então eu vou formar aqui o íon acetato, né? E o sal, né, vai ser o acetato de sódio, o sal produzido. O sódio, como já foi dito, não tem efeito sobre o pH, ele é neutro, mas o íon acetato tem. Ele é uma base conjugada de um ácido fraco. Então, o pH dessa solução vai ser básico. Regra geral para qualquer composto X ou Y. Então, se eu tenho lá o composto X+, é um cátion, né? O cátion X+, é um ácido conjugado de uma base fraca?
Se sim, então o pH será ácido, se não, será neutro. Y-. Então, o ânion Y- é uma base conjugada de um ácido fraco? Se sim, então o pH será básico, se não, será neutro. No geral, ácido mais neutro vai dar um ácido, e básico mais neutro vai dar básico, e neutro mais neutro vai dar um pH neutro. Tampão. Um tampão é qualquer solução que permaneça em um pH aproximadamente constante a despeito da adição de pequenas quantidades de ácido e ou base. Um tampão em água consiste de um ácido fraco e sua base conjugada na forma de um sal, tamponando em pH ácido. Por exemplo, aqui a gente tem uma solução de ácido acético, né, e a sua base conjugada, o sal da sua base conjugada, que é o acetato de sódio. E a gente pode ter um tampão ácido em água, que consiste de uma base fraca e seu ácido conjugado na forma de um sal, tamponando em pH básico. Por exemplo, solução de amônia, né, e cloreto de amônio. No caso aqui eu tenho a amônia, que é uma base, e o sal do ácido conjugado. Desculpa, o sal da base conjugada, que é um ácido conjugado aqui, o amônio, né? Bom, aqui a gente tem as referências, a leitura recomendada é capítulo 11, ácidos e bases, e o questionário para vocês responderem. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.